De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Nesse vídeo vou comentar sobre essa reportagem da Variety, que já tem dado o que falar, né? Porque a Variety é um dos principais sites de entretenimento dos Estados Unidos e eles reportaram com exclusividade, inclusive revelaram o trailer deste documentário em 3 episódios do Discovery Plus, que vai estrear dentro de alguns meses, falando sobre a Igreja Hillsong, os escândalos e os abusos que teriam acontecido na Igreja Hillsong, a mega Igreja Hillsong, uma igreja australiana, mas que tem em várias partes do mundo, com milhares de membros espalhados em todo o mundo. Só que esse documentário, ele, na minha opinião, comete uma sacanagem muito grande ao botar Justin Bieber nesse trailer, onde o Justin aparece ao lado do pastor Carl Lentz, que era próximo e amigo do Justin, mas o Justin não tem nada a ver com os escândalos da Igreja Hillsong. E não só o Justin, mas o documentário cita outras pessoas famosas. O texto da Variety cita Kardashians. Muitas pessoas lembraram também que Lana Del Rey frequentou a Igreja Hillsong. Nós sabemos que o Justin e Selena frequentaram a Igreja Hillsong anteriormente. Já ultimamente, quando estavam juntos, já frequentavam a Church Home. E a Lana Del Rey, Kardashians, no caso principalmente a Kourtney, já frequentam a Church Home, que era um braço indireto da Igreja Hillsong, mas agora uma igreja independente do pastor Judah Smith. Mas a mídia ainda continua falando que eles frequentam atualmente a Igreja Hillsong, porque o nome da Igreja Hillsong chama mais atenção, mas de fato frequentavam no passado. De fato, Justin era próximo do Carl Lentz. Justin não sabia dos escândalos nem de traição, tanto que cortou completamente a amizade com o Carl Lentz quando ficou sabendo, não é, que o Carl Lentz, não é, traía a esposa com mulheres lá, membros da Igreja Hillsong. Aí muita gente pode dizer assim: ah, mas o Justin, a Selena falou que o Justin traiu ela múltiplas vezes no passado. Como a gente pode ter certeza que o Justin não sabia das traições do Carl Lentz? Olha, eu acredito que ele não sabia, mas esse documentário não é só sobre as traições do pastor Carl Lentz, não é? Se fosse só isso, seria um documentário leve. Não, o documentário fala de abusos que teriam acontecido dentro da Igreja Hillsong. Não é um documentário de fofoca, não. É um documentário criminal, fala de crimes, de coisas gravíssimas que teriam acontecido dentro da Igreja Hillsong. Então associar o Justin a um documentário criminal eu acho, na minha opinião, uma grande sacanagem. E a gente tem que entender que as pessoas também tendem com documentários a fazer aquela generalização, né? É fato que tanto dentro da Igreja Católica ou qualquer meio, indústria, religião, e também dentro da Igreja Hillsong, nós não podemos generalizar todas as pessoas. Existe o lado correto da Igreja Hillsong, muita gente séria, sem dúvida nenhuma, dentro da Igreja Hillsong, membros e lideranças sérios dentro da Igreja Hillsong. Inclusive, eu acredito que a amiga da Selena Gomez, a Kourtney Barry, que agora chama Courtney Lopes, porque é casada com o Sam Lopes, ela é pastora da Igreja Hillsong de Los Angeles, e o marido dela, o Sam Lopes, ele é pastor da Igreja Hillsong de Los Angeles. Eu acredito que eles são pessoas sérias. Então a gente também não pode generalizar nem a Igreja Hillsong. Agora, as pessoas tendem a generalizar o meio como um todo, não é? Porque as pessoas se esquecem que não existe nenhum meio, indústria ou religião, que não tenham escândalos e que não tenham casos de abuso. Infelizmente acontece em todos os lugares que tenham seres humanos, seja a indústria da música, K-pop, Hollywood, esporte, política, indústria pornô. Essa, por exemplo, aí é a apresentadora Oprah Winfrey, que era super amiga de um dos maiores abusadores de Hollywood, né, o Harvey Weinstein, que hoje está preso. Teve vários outros denunciados por abuso em Hollywood. Pesquisem sobre o Me Too, que vocês vão ver mais de 3.000 relatos de abuso desde 2017 na Hollywood comum. Porém, abusos não definem Hollywood. Tem muito profissional sério em Hollywood, como tem em todas as indústrias. As pessoas se surpreenderiam, por exemplo, em conhecer o prêmio AVN, que é o
o Oscar da indústria de filmes adultos nos Estados Unidos, que premia produtoras, atrizes, atores que levam seu trabalho a sério de forma bastante profissional. Entre adultos e com consentimento, uma cerimônia assim muito profissional, estilado sério que você não vê nos documentários, não é? Mas esse documentário da Discovery, no entanto, vai focar no dark side, no lado sombrio, e documentários geralmente fazem isso, né? Esse documentário não vai ouvir pessoas falando de experiências boas que teve na Hillsong, não vai falar do lado sério da igreja Hillsong, óbvio que não. Um documentário que já mostrou no trailer que vai focar só nessas questões das acusações de abuso. E eles mostram também a questão do pastor Carl Lentz, que traía a esposa lá na igreja Hillsong. Para vocês terem ideia, como documentários não têm limites para alcançar o objetivo deles, que vocês viram que a traição do Carl Lentz foi revelada por uma mulher chamada Hanin Karim, essa que vocês estão vendo aí. Eu comentei no canal na época quando foi revelada a traição do Carl Lentz, e ela expôs, né, todo o caso, mas ela disse que tinha um relacionamento com o Carl Lentz com consentimento, que ficou sabendo que ele era pastor, casado, mas era amante dele. Só que nesse documentário ela não tem culpa nenhuma, só o Carl Lentz era culpado pela relação. E pasmem, ela também estava traindo o Carl Lentz, não com outro homem, mas com a Discovery, porque a Discovery mostra o Carl Lentz ligando para sua amante sem camisa e o Discovery ali filmando a tela do celular. Gente, quando que isso ia passar na cabeça do Carl Lentz? Ele traindo a esposa, mas a Hanin Karim traindo ele com o Discovery, que já estava gravando esse documentário, para vocês verem como documentários não tem limites para passar a mensagem que quer passar, e sempre uma mensagem muito definida, geralmente muito parcial, realmente que generaliza para que a pessoa no final tenha apenas um tipo de conclusão. Geralmente a maioria dos documentários agem dessa maneira. E a igreja Hillsong vai com toda certeza contribuir bastante para que você que frequenta igreja evangélica, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, seja generalizado, como se você estivesse frequentando um meio que se define por abuso. Mas a pessoa que frequenta a igreja evangélica, e inclusive a própria Hillsong, sabe que estas igrejas, e principalmente a igreja de um modo geral, a igreja evangélica de um modo geral, não se define por abusos. Tem gente séria também trabalhando nesse meio. Você pode pensar em qualquer meio, qualquer indústria que seja frequentado por seres humanos, tente apontar um desses meios que não tenha, infelizmente, casos de corrupção, abuso. Porque, infelizmente, tem. É aquela história que Cristo disse, né? Do joio que, infelizmente, cresce junto com o trigo. Então, as pessoas devem aprender a separar um do outro. Não pegar o trigo e jogar fora com o joio por causa da existência do joio. E uma regra que vale para todas as indústrias, todos os meios: se deve combater os abusos, se deve combater os crimes e não os meios em si, o lado sério e profissional desses meios, o lado que leva o trabalho ou o trabalho espiritual, o trabalho religioso a sério, mas se combate o abuso. Então é claro que a igreja Hillsong em si, eu acho que vai sair, sem dúvida nenhuma, completamente manchada depois deste documentário, e vai manchar em grande parte o meio evangélico, porque, como eu falei, da mesma forma que muitas das vezes evangélicos generalizam outros meios, eles também serão bastante generalizados, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, depois desse documentário sobre esse escândalo bastante grave dentro da igreja Hillsong. Agora, a igreja em si, eu acho que fica muito claro que a igreja Hillsong e a família Houston aparentemente seria bastante corrupta, né? Dificilmente eles vão conseguir fazer que a igreja Hillsong ressurja de uma maneira limpa depois de todas essas acusações, né? Mas a igreja Hillsong não representa todo o meio evangélico. E provavelmente pessoas sérias dentro da igreja Hillsong, após esse documentário, irão começar a migrar para outras igrejas, como as celebridades já têm feito, não é? Como as celebridades de verdade, das que a gente acompanha, tem algumas amigas da Selena que ainda frequentam a igreja Hillsong, a
Courtney, que inclusive se encontrou com Selena Gomez e com as suas amigas recentemente, ela é pastora da Hillsong de Los Angeles, mas eu acredito que é uma pessoa completamente séria. Então assim, eu fico com pena dessas pessoas sérias, não é, que levam o trabalho a sério, como a Courtney, como o marido dela, o Sam Lopes, não é, e que provavelmente vão ter que procurar outra igreja, não é, vão ter que começar o ministério, né, que é o trabalho na igreja, em outro lugar, porque Hillsong, esse nome, eu acho que estará eternamente manchado. O pastor Brian Houston, inclusive, a reportagem até informa, ele se afastou da liderança da igreja Hillsong até o fim do ano de 2022, enquanto ele responde acusações por acobertamento de casos de abuso, inclusive casos de abuso que teriam sido cometidos pelo pai dele, ou seja, a família Houston parece que está totalmente contaminada com esta mancha, com esta corrupção que com certeza contaminou grande parte da igreja Hillsong. Eu acho que este nome, Hillsong, a igreja em específico, não sei se vai resistir. Esse lado bom da Hillsong, não sei se vai resistir, mas como eu falei, a igreja Hillsong será utilizada por pessoas que gostam de generalizar, não apenas para falar da Hillsong, mas para falar da Church Home, para falar de outras igrejas que estão aí nos Estados Unidos, igrejas evangélicas, porque infelizmente as pessoas adoram generalizar e não ver que cada caso é um caso, e não seguem o princípio que, como eu comentei anteriormente aqui, o próprio Jesus Cristo falou, que é necessário as pessoas saberem o que é trigo e o que é joio, mas as pessoas preferem falar que tudo é joio, não é? E definitivamente e infelizmente o meio evangélico americano e da Austrália não vai escapar de sofrer com essa generalização. Agora, realmente que as pessoas saibam que o Justin era um membro da Hillsong, agora frequenta a Church Home já tem vários anos. Repito, ele ia com Selena lá em 2018. Então, uma grande sacanagem da Discovery, viu? Colocar o Justin nesse trailer. Eles poderiam, de repente, ter até mencionar que a igreja é frequentada por celebridades, né? Que o Justin era próximo desse pastor, mas colocar ele em um documentário criminal, porque esse documentário, como eu falei, não é fofoca, gente, não é notícia de celebridade, não, o negócio é criminal mesmo, coisas graves que teriam acontecido dentro da igreja Hillsong, mas o meu conselho é que as pessoas saibam separar uma coisa da outra. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo, e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram.